Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos do canal Carlos Loteria. Seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, antes de tudo, em primeiro lugar, quero agradecer mesmo de coração aí todos inscritos aí no canal. Agradecer todos os likes deixados aí nos últimos vídeos. Eu tenho que agradecer a vocês mesmo pela força, por tudo que vocês têm feito por esse canal. Você que está chegando agora no canal pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Já se inscreve aí no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E aí pessoal, quina, né pessoal? Pessoal, hoje eu vou estar aqui, pessoal, trazendo um esqueminha aqui da quina. Você gosta de jogar na quina e a quina está acumulada, e vou estar trazendo um esqueminha aqui que pode estar te ajudando aí a pontuar na quina. Como eu falo para vocês, pessoal, jogar na loteria é bom você jogar com desdobramento. Jogar aleatório, você até pode jogar, cara, você pode ganhar também, mas você jogando com desdobramento, com mais dezena, a sua chance aí de pontuar é muito maior do que jogar aleatório. Então vou estar trazendo um esqueminha aqui. E no último concurso aí da quina aí, pessoal, nós fizemos um bolãozinho aí e conseguimos aí pegar terno, duques, só duques, pessoal, pegamos 52, ó. Você pode ir contando aqui, ó, o concurso 5.258, tudo isso aí é duque, pessoal. Tô passando aqui só para vocês verem a importância da gente jogar com desdobramento. Eu vou passar um esqueminha para vocês ali, um esqueminha que dá para você gerar 20 jogos. Você vai jogar com 15 dezenas, em vez de você fazer um jogo aí com 5 dezenas aleatórias, ficar fazendo vários jogos de 5 dezenas, você pega, escolhe 15 dezenas e desdobra essas 15 dezenas aí em vários jogos. Tudo aí é duplo, pessoal, para vocês verem o desdobramento. Eu joguei com 27 dezenas, eu fiz um desdobramento com 27 dezenas, mas aí já gera mais jogos. Foi bolão, né, pessoal? Esse aqui é um bolãozinho que a gente fez, e hoje inclusive a gente está repetindo de novo esse mesmo bolão aqui. Lembrando, a gente tem que torcer para, nesse bolão aqui, a gente encaixou as 4 dezenas dentro das 27. Aí deu essa premiação. Lembrando, só da premiação, você tem que lembrar de tudo, que para você conseguir a premiação, você tem que acertar as dezenas dentro do desdobramento que você fez. Tem pessoa que acaba não entendendo, pensa assim, eu quero um desdobramento, eu vou ganhar. Não, você tem que lembrar que para você ganhar, você tem que colocar as dezenas dentro do desdobramento. Esse aqui foi terno, ó. Pegamos terno duplo, ó. Aqui, ó, outro terno. Pegamos 5 ternos, pessoal, nesse concurso aí, ó. Outro terno, você pode estar acompanhando aí. Aqui, pessoal, está o resultado aí daqui, ó. Esse aqui foi o resultado que saiu, você pode conferir aí, ó. Esse foi o resultado aí, concurso 5.258. Então você pode comparar as dezenas ali, ó, que você está vendo ali o terno. Não pegamos a quadra, porque na coluna 7 a gente jogamos ali o 77 e o 17 e veio o 57. Então aqui nós tínhamos o 77, mas veio nessa coluna do 7, veio a dezena 57. Se tivesse vindo o 17, o 57, o 77 ali, a gente, ou o 17, tanto faz, ou 17 ou 77, a gente teria feito a quadra ali, esse concurso. Então, como eu falo para vocês, o interessante é você jogar com desdobramento. Como eu falo para vocês, pessoal, eu não jogo aleatório. Só se for para mim fazer um joguinho só, aí eu vou lá na lotérica e peço lá mesmo, lá da máquina. Mas se for para me fazer de 3 jogos para frente, aí eu já não faço isso. Em 3 jogos já dá para jogar, fazer um desdobramentozinho. E aqui o esquema que eu vou fazer para vocês, ó, é um esqueminha com 15 dezenas. Você vai jogar 20 jogos. Esse esquema aqui, pessoal, ele garante o terno. Se você acertar 15 dezenas, você vai escolher 15 dezenas. Se você acertar as 5 dezenas dentro das 15, você tem um terno 100% garantido. Pode pegar quadra? Pode pegar quina? Pode, mas lembrando, você vai depender aí, daí para lá você vai depender do posicionamento das dezenas no sorteio. Mas é um joguinho também que vai te aumentar a sua chance. Se você acertar um terno, você já vai ficar no lucro. Você pode estar fazendo até um bolãozinho também com a sua família, como são 20 jogos aí, você pode fazer 2 fitas de 10 jogos e fazer um bolãozinho. Vai pagar aqui, vai ficar aqui R$40, mas dá para você fazer um bom joguinho aí na quina. Dá para você manter esse joguinho. Se você pegar essas 15 dezenas e manter um joguinho com 15 dezenas a semana toda, dá para você fazer para a semana toda e concorrer a semana toda. Aí dá para você fazer e aumentar a sua chance. Uma hora vai cair ali, pessoal. Lembrando, a garantia é de 3 e 5, tem que cair 5 para garantir 3, mas muitas das vezes também, se cair 3 dezenas, dependendo do posicionamento das dezenas, você também consegue pegar o terno. Como eu disse para você, eu já peguei um terno aí aqui uma vez com 10 dezenas, foi um esquema com 10 dezenas, e acertei só 3 dezenas e consegui. Então depende do posicionamento, a garantia é aquela.
é essa, mas nada impede de você conseguir pontuar aí com acertar 3 dezenas só, a garantia 100% para garantir o terno, é obrigatório você acertar as 5, mas também nada impede você acertar só 3 dezenas e conseguir um terno. Acertar 4 dezenas e garantir um terno vai depender tudo do posicionamento, como também não impede de você acertar as 5 e fazer a quina. Tudo vai depender, do mesmo jeito que o posicionamento pode ser para você acertar só 3 e fazer 3, pode acontecer de você acertar as 5 também e fazer os 5. Então, pessoal, vou passar aí devagarzinho para vocês copiar. Ó. Só você pode dar um print aí e copiar esse desdobramento aí. Ó. Você copiar o desdobramento da quina aí. Lembrando, eu tenho um outro aí também, pessoal, também no canal aí, com 15 dezenas em 13 jogos. Tem a mesma garantia desse aqui. Esse aqui tem mais jogos. Então, lembrando, esse aqui vai te dar uma premiação melhor do que o de 13 jogos. Esse aqui tem 20 jogos. Aí você vai gastar mais também. O outro você vai gastar R$26. Esse aqui você vai gastar 40. Mas lembrando, se você acertar as 15 dentro das 20, acertando as 5 dentro das 15, vai dar uma premiação melhor também. Então, pessoal, tá aí o desdobramento. Agora, como você vai marcar? Você vai escolher aqui as suas 15 dezenas, porque tem aquelas pessoas que não assistem o vídeo até o final e vai falar, mas eu vou jogar na quina do 1 ao 15. Como você sabe, a quina tem 80 números, pessoal. Então, é uma loteria muito difícil aí, porque são muitos números. Então, se você jogar poucos números, aí vai ficar mais pior ainda. Então, você vai escolher dentro dos 80 números que tem aqui, você vai escolher 15 números da sua preferência aí. Você analisa ali. Eu sempre, pessoal, aconselho jogar na quina. Qualquer loteria, tá? Que a gente vai fazer um desdobramento, que a gente joga com mais dezenas, é pegar ali 5 dezenas mais atrasadas. Você pega as 5 mais atrasadas e pega as 5 mais sorteadas. No caso, você já tem 10. E ali você já vai mesclar as outras dezenas aqui. No caso, se for aqui com 15 dezenas, você pode estar mesclando as outras dezenas, porque as mais sorteadas tem sempre sendo sorteado algumas dezenas. E das atrasadas também, né, pessoal? Vai ser sorteado algumas. Essas dezenas estão atrasadas, vai ser sorteado. Então, ali, desse jeito, você já vai estar aumentando a sua chance. Por isso que é importante você estar jogando com mais dezenas. Você pode fazer uma mesclagem. Você pega as mais sorteadas, junta com as atrasadas ali, no mínimo 5, pessoal. Atrasada não é bom você colocar 10, 20, 30 dezenas atrasadas. Você coloca as que tiver mais atrasada ali, mais concurso, as últimas 5, porque tem dezena que demora muito. Então, eu gosto de jogar com as 5 mais atrasadas e as 5 mais sorteadas. E depois eu vou mesclar ali com as dezenas que estão saindo com mais frequência ali nos últimos concursos. Aí essas são as dezenas que você vai mesclar dentro daqui. No caso aqui são 15, você vai fazer isso. Quando a gente joga com 20 dezenas, agora nós jogamos com 27. Pegamos as 5 mais atrasadas, as 5 mais sorteadas e o restante foi mesclando. Então ali só ali você já pegou 10 dezenas. Se as mais sorteadas sair uma das mais sorteadas, você já pegou ela. Se as atrasadas sair só uma, você já está com 2. Então, aí nas do meio ali que vai ser mesclado, você conseguir pontuar, pegar, você vai pontuar. Então, é assim que funciona. E aqui, como eu disse, você vai colocar as dezenas nos quadrinhos que está em branco. Você colocou sua dezena aqui embaixo, do 1 ao 15, vai escolher suas 15 dezenas, vai colocar aqui. E aqui você só vai colocar nos quadrinhos que está em branco. Onde tem um X, ó, você não marca a dezena que você colocar aqui debaixo do 1, você vai vir marcando ele, ó, todos os quadrinhos que tiver em branco, ó, até chegar aqui, ó. Pulo X, marca só nos quadrinhos brancos. A mesma coisa, a dezena que você colocar embaixo de qualquer outro número, você não pode colocar ele para cá, ó, você vai seguir ele na coluna. Aquela coluna vai obedecer aquela coluna. O número que você colocar vai obedecer aquela coluna, você preenche ele nos quadrinhos brancos até embaixo. Depois você vai passar para o volante. Você pode observar que cada linha tem 5 dezenas, tem 5 quadrinhos vazios. É onde vai montar o jogo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses quadrinhos que está em branco, depois dele preenchido, vai ser as 5 dezenas que você vai marcar no seu cartão aí da quina. Todas as linhas. Por isso está aqui, ó, jogo 1, jogo 2, jogo 3. Então, os jogos são marcados por linha. Não é para você chegar e colocar a mesma dezena. Que a mesma dezena que você coloca aqui, vai repetir ela em todos os jogos. Então, está aqui, ó, jogo 2, é essa linha. Jogo 3. Então, é assim que funciona. Você vai pegar essas dezenas e vai preencher a matriz todinha, fazendo aí 20 jogos. E aumentando a sua chance aí de conseguir alguma premiação. Tem muitas pessoas que me mandam mensagem: cara, eu jogo há tanto tempo, nunca acertei nada, não acerto terra, não acerto nada. Eu, como disse para vocês, eu estou aí na luta aí, né, pessoal, para tentar chegar no prêmio máximo. Aí já chegamos aí na quadra, na quina não. A quina eu não sou muito de jogar não, pessoal. A gente jogamos agora nesse dia que está acumulado aí. Mas a quina eu jogo na quina de São João, né, pessoal. A quina de São João a gente fizemos terno
Ano passado fizemos 5 ternos aqui no São João, quase que pegamos a quadra ali, quase que dividimos aquele prêmio ali com o pessoal que ganhou o prêmio de 4 pontos, que não saiu para 5, inclusive a gente já está com o bolão aberto aí, mas falta poucas vagas. O pessoal abriu o bolão lá no grupo, mas a maioria do pessoal já pegou quase, acho que só tem 4 vagas para esse bolão da quina de São João. Depois eu vou ver se eu vou abrir um outro bolão. E a gente pegamos aí a quina da Mega Sena, né, pessoal, também com bolão. Então, como eu disse, a vantagem de você jogar com bolão, você joga com mais dezena e aumenta a sua chance aí de pontuar. A gente está pontuando aí, pegamos quina na Mega Sena, quadra na dupla cena de Páscoa, agora pegamos 5 quadras também na dupla cena de Páscoa. Então, com bolão você aumenta a sua chance aí de pontuar. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui, agradecendo a vocês por assistir mais esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e boa sorte!